E aí pessoal, tudo jóia? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai aprender uma aula que eu considero tão importante quanto o verbo to be, tá? Entender a diferença do simple present, né? A diferença de todos os verbos, com exceção do verbo to be, como a gente viu anteriormente, que é o que eu anotei aqui, é essencial, tá? Então assim, se você ainda não sabe o verbo to be, recomendo que você assista as aulas 1, 2 e 3 para você entender, tá? E depois você assista a essa aula para você entender o que a maioria dos alunos não entende, a diferença do verbo to be com a diferença dos outros verbos. Então o verbo to be a gente já viu que ele é vitaminado, a gente já viu que ele é diferente. Hoje a gente vai aprender qual é a regrinha para todos os outros verbos. E garanto para você, é muito mais fácil do que o verbo to be, tá bom? O verbo to be é fácil. Aqui essa regrinha é muito mais fácil ainda. Tá? Hoje a gente vai focar só nas frases afirmativas, porque como a proposta do canal é ter vídeos curtos, eu vou deixar para explicar a afirmativa e a negativa nas próximas aulas. Então, recomendo que você assista as próximas aulas se você quer entender o simple present de uma forma perfeita, assim, de uma forma completa. Tá legal? Então, olha que beleza, olha que simples. Todos os verbos, com exceção do verbo to be, eles vão funcionar desse jeitinho aqui que eu estou explicando para vocês, tá? Então, aqui, ó, com exceção do verbo to be, só conjugamos o he, she, it. Tá? Então, é o seguinte, o verbo trabalhar, o verbo dançar, o verbo fazer, o verbo assistir, dormir, comer, tocar, jogar, ter, ir, sei lá, qualquer outro verbo, pular, beijar, almoçar, correr, tá? Qualquer verbo, com exceção do ser e estar, eles vão funcionar dessa forma. Então, vejam que não tem conjunção, tá? Você não tem que conjugar o verbo. A única coisa que você tem que fazer é notar que quando você tiver o he, o she ou o it, quando o sujeito for he, she ou it, você tem que acrescentar um szinho na frente do verbo, tá? Então, I work, you work. He works. Maria works. Tá? It works. Depois volta ao normal novamente. We work, you work, they work. Então, é só acrescentar o S na frente, tá? Existem alguns verbos que aí volta para a aula de plural, que foi a última aula. Se você não viu, assista a aula anterior. Que quando o verbo acaba com SH, CH, O, X, Z, a gente não vai acrescentar simplesmente o S, a gente vai acrescentar o ES. É a mesma regrinha que a gente usa para fazer o plural no inglês, tá? Mas você não precisa memorizar isso também, porque você vai perceber que com o tempo fica esquisito escrever she does só com S. Você vai notar que fica estranho, tá? Então não precisa se preocupar em memorizar, tá? O go é a mesma coisa, acaba com o, goes, tá? E aí tem o verbo ter, que é a única exceção, que a gente não vai dizer haves, tá? Acrescentar o S. Ele muda, ele se torna has. É o único verbo que tem uma exceção para a terceira pessoa, he, she, it, tá bom? Então, coloquei aqui, ó, verbo have, exceção, tá bom? Usamos o presente simples para falarmos de rotina, verdades gerais e situações gerais. Então, mesma coisa que o português. Eu acordo, depois eu vou para a escola, depois eu como, uma rotina, certo? Ou eu jogo bola todas as quintas-feiras, uma verdade geral, uma rotina, tá? Ou uma verdade geral, um exemplo aqui, deixa eu pensar, o sol nasce toda manhã, é uma verdade geral, tá? E situações gerais, que é praticamente a mesma coisa, tá? Alguns exemplos aqui para ajudar a gente a fixar essa informação, esse conteúdo. The boy goes to the bakery every morning. Então, o menino vai à padaria toda manhã, uma rotina. Tá? Eu pus o he aqui entre parênteses, que é para você, né, entender por que a gente usou goes. A gente usou goes porque a gente usou o menino como o sujeito. E o menino é ele, né? Então, goes to the bakery.
I sleep 7 hours a night. Eu durmo 7 horas por noite, tá? O verbo normalzinho, sem nenhuma mudança. The dog eats a lot of food. Então, o cachorro, que seria o eat, a gente já viu isso na aula de pronomes, que é a primeira aula. The dog eats a lot of food. O cachorro come muita comida. Pedro e João, que seria a mesma coisa que they, Pedro e João play video game on weekends. O Pedro e João jogam videogame aos fins de semana, aos finais de semana. She has many friends. Então, all has aqui, né? Quando a gente usa he, she ou it. She has many friends. Ela tem muitos amigos. Tiago and I, we, né? Porque eu tô junto, então nós, Tiago and I, like to buy comic books. Eu e Tiago gostamos de comprar gibis. Tá? Davi watches TV every day. O Davi assiste TV todos os dias. Watches, porque é he. The computer costs R$2,000. O computador custa R$2.000. Tá? Então, notem como é muito mais simples que o português. A gente não precisa ficar falando eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais. Não. É work para todo mundo. No he, she, it, você tem que lembrar de pôr um Szinho. Também não dá para ser tão fácil, né? Tem esse Szinho. Tá bom? Então é isso. A estrutura vai ser sempre essa. A gente vai ter um sujeito, tá? Eu, você, o João, o Pedro, o cachorro, alguém. O verbo e mais o complemento da frase. Não tem segredo nenhum. Tá legal? Então fica aí, pessoal, a afirmativa do simple present. Como fazer qualquer frase no presente usando qualquer verbo, com exceção do nosso querido verbo to be, que é explicado nas aulas 1, 2 e 3. Valeu, pessoal, espero que tenham entendido. Um abraço.